CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos que se encontram nas redes sociais. Então, mais uma vez aqui nos reunimos para as nossas palestras, né? Hoje, sábado, dia 7 de setembro, né? Um dia importante para a nossa pátria. Aqui estamos para mais uma palestra, mais um estudo, mais um aprendizado. E nós hoje teremos como palestrante o nosso amigo Robson Valentim. E ele vai fazer o estudo no Livro dos Espíritos, da pergunta 367 a 370. Isso está no capítulo 7, é a segunda parte do livro, Retorno à Vida Corporal. Influência do organismo. Então, essas perguntas estão relacionadas à influência que o organismo tem àquele espírito que retorna à vida corporal. Quem vai fazer a sustentação é a nossa querida Daniela. No Evangelho, no capítulo 27, nos itens 18 a 21. Então, como sempre, a gente vai dar alguns avisos, né? Nós temos, no sábado pela manhã, nós temos uma palestra às 10 horas, temos também a evangelização das nossas crianças, os pais, os avós, tias, também assistem aula do Evangelho, né? Aulas preparadas. As crianças têm suas salinhas específicas à idade de cada um, são turminhas separadas. Eles chegam, tomam um café da manhã, depois eles almoçam e vão para casa. E é um momento, assim, muito, muito bacana aqui na casa. Quem não conhece, que venha visitar e assistir, né, esse trabalho tão bonito que é feito pelas nossas evangelizadoras. E nós sempre estamos aqui pedindo, né, gente? Vocês perdoem, mas a gente tem que pedir, a gente precisa de ajuda para casa, principalmente nesses dias em que a gente prepara alimentos, né? É preparado o almoço, o café da manhã. Então a gente sempre pede, quem puder, trazer tudo o que for possível a cada um, né? Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene, fraldas para os pequeninos, porque a gente tem a crechezinha dos bebês. Aí as mães podem assistir a aula sem estarem com as crianças, que acabam atrapalhando um pouquinho, né? Então, a gente precisa de fraldinha, de produtos de limpeza, né, de higiene deles, né, sabonetinhos. Precisamos também de medicamentos. Quem tiver um medicamento em casa, que usou uma parte e o resto não vai mais utilizar, vocês podem trazer. Às vezes comprou o medicamento, nem precisou usar, ou então ganhou. Nós temos a farmácia, né? Nós agora também temos o brechó. Então, quem quiser doar roupas em bom estado, sapatos, bolsas, todos esses artigos, né? Objetos, né? Louça, enfeites para casa, tudo que você achar que você não quer mais, mas que está em bom estado, você pode trazer para a nossa casa, que nós temos agora um brechó. Temos a livraria também, para quem ainda não conhece, só assiste pelas redes sociais.
nós convidamos sempre para que vocês venham assistir um estudo. Nós temos estudos durante toda a semana, menos na sexta-feira, porque é um dia fechado ao trabalho dos médiuns da casa. Mas vocês podem vir, tem aula pela manhã, tem aula que é mais à tarde, à noite, tem aula no domingo, para quem trabalha fora e fica difícil vir para casa, né? Então, domingo de manhã, às 8 da manhã tem aula e às 9 também. São 2 livros diferentes. O primeiro é o Caibar, o livro de Caibar Schubel, Parábolas e Ensinos de Jesus, e às 9, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. E é isso, gente. Vamos participar da casa, vamos participar dos trabalhos. Vocês têm que vir conhecer. Após a palestra, quem tiver interesse, estiver necessitado de conversar com alguém da casa, é só aguardar que tem o atendimento fraterno, logo assim que acabar a palestra. Eu gostaria de pedir quem estiver com celular, por favor, desligar ou tirar o som para não acabar com a vibração, porque atrapalha, interfere muito na vibração da casa. A espiritualidade já preparou toda a ambiência para nos receber, e aí com o toque do telefone, atrapalha muito quem está prestando atenção. Se você tiver muita necessidade de atender o telefone, é só se levantar, ir lá para fora e atenda. Pode atender. Então, vamos dar continuidade ao trabalho. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Evangelho, que a nossa querida Daniela vai depois fazer o estudo, vai nos trazer essa parte. Eu vou ler um trechinho só para a gente já ir se harmonizando, depois vou fazer a prece e a gente vai dar início à palestra. Então, como eu havia dito, é o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. E no item 18 nós temos um título, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O item é o 18. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai Celestial, a toda a espiritualidade amorosa dessa casa, que já se encontra junto de nós, nos envolvendo com ternura, para que estejamos tranquilos, equilibrados, de todos os problemas que ficaram lá fora, e que o amor que vibra nessa casa possa nos envolver, nos preparando
para o estudo que será feito, para termos mais entendimento desses ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Obrigada, Mestre querido, por nos reunir nessa casa de amor. Pedimos licença, Senhor, para darmos início à palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou só ler a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que o Robson vai nos trazer agora, só para fazer uma pequena introdução. Então, como eu já havia dito no início, o Livro dos Espíritos é o capítulo 7º, está na segunda parte do livro, né? E é sobre o retorno à vida corporal. E esse trecho, né, que nós vamos ler, da pergunta 307 a 370, diz respeito à influência do organismo nesse momento. E a pergunta 367 diz o seguinte: o espírito unindo o seu corpo identifica-se com a matéria? A matéria, responderam os espíritos, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo o seu corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, que Deus, que nosso mestre te envolvam, Robson. Te passo a palavra. Bem, boa tarde a todos. A gente sempre começa aí agradecendo mais uma oportunidade que a casa dá a gente de trabalho e pedindo aos espíritos para que a partir de agora possa estar nos intuindo, nos amparando, para a gente fazer o estudo da maneira mais proveitosa possível. A gente, quando entra na casa espírita e começa a conhecer a doutrina espírita, primeiro a gente tem uma dificuldade enorme de entender que nós somos espíritos. Eu não sou esse corpo aqui não, vocês não são esse corpo aí não. Falando para os encarnados, tá? Desencarnado tudo bem. Esse corpo aqui, a gente está usando agora, daqui a pouco ele perde o prazo de validade, vai para dentro de um caixão de madeira, vai ser cremado, né? E o que eu sou de verdade já existe muito antes desse corpo, e daqui a pouco vai continuar a jornada depois que esse corpo acabar. É a primeira dificuldade que a gente tem de trabalhar, de entender, colocar aqui na nossa cabeça. Eu escuto muito espírita falar assim, o meu espírito. Que meu espírito? Que é você. Eu espírito. Legal, mas meu espírito. Eu falo, meu corpo. Tudo bem. Eu posso colocar na terceira pessoa o corpo, porque isso aqui realmente é um empréstimo da matéria. Tudo bem. Depois a gente tem uma dificuldade também grande de entender até mesmo a reencarnação. A gente até aceita a ideia da reencarnação, mas conforme a gente vai estudando e entendendo, olha, eu sou homem agora, estou com a epiderme aqui branca, mas eu estou encarnado no mundo de expiações e provas, que cria vários cenários, vários palcos, para que eu possa estar desenvolvendo algumas qualidades. Então, eu, homem, eu posso nascer mulher numa próxima encarnação, eu posso ter uma raça completamente diferente, posso nascer em qualquer canto aqui desse planeta, que vai me fornecer a oportunidade de vivenciar coisas diferentes. E isso também, pode parecer que não, mas para muitos de nós é difícil entrar aqui na cabeça. Vou falar para vocês, essa semana eu tive duas experiências interessantes. Uma, eu tenho um amigo que ele foi morador de rua, ele veio lá de São Paulo para cá, muito novo com a família dele, e a família dele não tinha onde morar, então ele chegou a morar embaixo de viaduto mesmo durante um tempo, e ele é um cara espetacular na minha concepção, porque eu conversando com ele, eu falei, cara, tu já se deu conta de que de onde você veio, como você veio? Primeiro ele começou a trabalhar com telefonia, depois ele foi trabalhar com TV por assinatura, Sky, depois ele foi trabalhar com, hoje ele faz instalação de energia solar e é eletricista. E trabalha, está sempre ocupado, é difícil conseguir o horário na agenda dele. Aí eu falei, olha, eu
nessa minha encarnação, eu tive pai e mãe. Meu pai e minha mãe me deram condições de estudar, e através desse estudo eu fiz o concurso público e sou funcionário público há 28 anos. Eu acabei fazendo só aquilo ali. Cara, quando a gente chegar do outro lado da vida, você já viu o quanto você aprendeu, o quanto você vai levar contigo e o quanto que eu estou levando comigo? Olha a diferença enorme. E outra coisa, as condições adversas que eu não tive, você teve, eu não tive. Eu nessa encarnação eu posso dizer, eu não passei fome. A minha mãe, ela fala que ela passou fome. Chegou um momento da vida dela que ela passou uma dificuldade, né? Meu pai, acho que não também, né? Eu não me lembro dele ter falado, mas minha mãe, eu lembro da minha mãe ter falado mesmo, passamos fome. Eu não passei. Mas olha só a diferença de aprendizado. Essa semana também, a gente tem um trabalho na nossa casa que faz uma visita às pessoas que ou estão doentes, né? ou não têm condição mais, por conta da idade, de frequentar o centro espírita. É uma visita que é simples, a gente vai na casa da pessoa e a gente primeiro conversa um pouco, porque muitos não tem nem com quem conversar, né? A gente fica ali uns 30 minutos, brinca, né? Até que chega um momento que vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois comenta aquela página como se estivesse fazendo um culto no lar e depois aplica o passe, faz a oração, aplica o passe e vai embora. Tem uma família que a gente visita, que essa família hoje está composta por pai e mãe, 5 filhos, mais 2 estão com uma doença terrível, né? Uma doença chamada ELA. E essa doença, 2 estão diagnosticados, 1 já começou o processo, já não está podendo mais andar, os ossos já dobraram, né? Está ali na poltrona o tempo todo. Mas um pequenininho ainda não começou o processo, então ele é elétrico, ele corre para lá, ele brinca para cá e tal. E aí a gente chega na casa dessa família, e ó, até mais 2 companheiros que fazem palestra aqui. Vou dar o nome dele, o Adriano Santana e o Alexandre Balieira. Nós 3 na visita. E os 3 se emocionaram. Eles estavam felizes, comemorando, porque eles conseguiram botar um portão de garagem na casa deles. A realização daquela família, olha bem, eles conseguiram quebrar o muro, botar um portão e estão comemorando o portão. Esse, aqui, estou vendo 1, 2, 3, 4, 5. Eles conseguiram botar um portão. E eu teve um momento que eu emocionado, eu falei com eles, gente, vocês têm noção de que vocês como família, vocês têm uma união? Eu estava vendo os olhos radiantes deles, né? O espírito, ele demonstra alegria muito pelo olhar, não sei se você já percebeu, o olho é o espelho da alma, né? Eles estavam ali radiantes, eu falei, vocês têm noção de que eu conheço um montão de família que tem condição financeira boa, mas vive um clima de conflito o tempo todo, de problemas o tempo todo, e olha a união que tem naquela família. Então, olha só, vamos botar uma coisa, gente, vai ter uma hora que a gente vai sair daqui desse corpo, e a gente vai se encontrar lá do outro lado e falar, peraí, você era branquinho, era amarelo, era vermelho, era negro, você era homem, era mulher, você era, inclusive, era homossexual. E, gente, somos todos espíritos imortais, e o que vai valer mais é o que a gente fez com a gente mesmo, o caráter que a gente tem. Mas muitas das vezes não vale nem assim, você ter conquistado, é como você conquistou. Eu estava conversando também recentemente com uns amigos, que teve uma Copa do Mundo, em que um jogador, muita gente vai saber de quem eu estou falando, mas não vou falar o nome dele, vou poupar o nome dele, ele fez um gol de mão. E depois, quando ele foi entrevistado, ele falou assim, foi a mão de Deus. E muita gente achou bonito na época, e eu falei, olha, o que a mensagem subliminar, ou nem subliminar, de repente é uma mensagem direta mesmo, que passou para as outras gerações não importa como, o que importa é você ir lá conseguir, conquistar, mesmo que seja da maneira ilegal, porque botar a mão no futebol é ilegal. Isso é interessante para a gente? Eu prefiro um filho que tenha sido derrotado, mas que tenha tentado de maneira honesta, mas ele agiu o tempo todo de maneira honesta e a consciência dele está tranquila, porque ele não feriu ninguém e não violou regra nenhuma. Estão conseguindo entender o que a gente está falando? Então a gente tem que começar a botar na cabeça nossa, nós somos espíritos. A gente vai entrar no estudo do capítulo de hoje, lembrando que quem começar a ler as obras do André Luiz, vai ter uma obrazinha chamada Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz, né? Foi nosso lá, depois os Mensageiros, depois vem o Missionário da Luz. Ele vem falar que nós, enquanto espíritos, antes da gente reencarnar, a gente senta lá do outro lado com nossos mentores, e hoje, com raríssimas exceções aqui na Terra, a grande maioria de nós já tem condição de programar e de pedir alguma coisa. Posso nascer homem? Posso nascer mulher? Olha, não me deixa nascer num país de primeiro mundo, não, porque da última vez eu nasci lá, eu tive muito recurso financeiro e não soube o que fazer com ele, acabei entrando no caminho do vício, fiz tanta coisa errada,
vai escolher até gênero de prova, se quer nascer rico, se quer nascer pobre, né? A gente tem condição de conversar. E uma das coisas que a gente faz é, inclusive, estabelecer o organismo que a gente vai ter, como é que vai ser o nosso corpo físico. Existe isso? Existe. Tem um momento até que o André Luiz fala assim, engraçado, eu encontrei lá no mundo espiritual, igual o manequim de loja, aquele protótipo de corpo humano, mas eu observei o seguinte, no mesmo corpo você encontrava trompa de falópio, ovário, útero, e também encontrava próstata, testículo, porque na verdade o espírito não tem sexo, você tem no corpo espiritual todos esses órgãos. Aí tem lá a pergunta 200, 201 e 202, né? É o mesmo espírito que anima o homem e a mulher? Sim. Mas o que é melhor na 202? O que é melhor, ser homem ou mulher? Depende do gênero de prova. Eu sei que pelo meu gênero de prova agora, nessa encarnação, eu não posso gerir, ou melhor, gerar um ser humano aqui no meu útero, né? Deve ser uma experiência maravilhosa, mas fica para as mulheres, fica para uma próxima oportunidade. Já devo ter passado por isso alguma vez. Mas a gente começa até a programar como é que vai ser o nosso corpo físico. E outra coisa também, para a gente entrar no capítulo de hoje, a gente pensar assim, imagina assim, você com a lucidez que você tem hoje. Hoje, depois que a gente descobre que a gente é espírito, a gente descobre com Jesus também, e com os espíritos, que o único patrimônio que a gente tem de verdade nesse mundo é aquilo que nem o ladrão nem as traças alcançam. É o quê? É o que eu trouxe para mim aqui de intelectual. Por isso que a gente fala, se você tem condições, recurso financeiro, estuda tudo que puder fazer. Faz faculdade, pós-graduação, doutorado, tiver que ir para a Europa, tiver que ir para a Ásia, vai e faz. É o patrimônio que ninguém tira de você. A casa vai deteriorar, o carro vai deteriorar, o que você colocou aqui para dentro, ninguém vai tirar de você. E outra coisa que ninguém tira de você é o teu sentimento, principalmente quando a gente vai desenvolvendo através da caridade. A caridade vai te trazer um maior patrimônio, que são amigos, amigos de verdade, amigos sinceros. Aí eu desencarnei, cheguei lá do outro lado, estou com aquela minha bagagem lá, e agora, o que eu preciso fazer daqui para frente? Aí programo tudo, aí de repente eles falam para a gente, nosso papai e nossa mamãe vão estar aqui encarnados, vai ter a comunhão sexual entre os dois. Na hora que o espermatozoide começar aquele caminho ali, nas 3 horas mais ou menos depois do ato sexual, aí eles dizem que um médico espiritual, um espírito vai lá e guia o espermatozoide, que é o mais habilitado, dentro, trazendo os genes, a capacidade nossa. Então, olha só, a gente já começou o seguinte, naquela disputa ali dos espermatozoides, a gente teve privilégio. Deram uma carga para a gente, vocês vão chegar na frente. A gente chegou na frente. E aí começou a desenvolver aquele feto, e daqui a pouco ele vai trazer, muitas vezes de nascença, algumas, a gente chama de deformidade, mas assim, é para a educação do espírito. É isso que a gente vai estudar aqui agora. Porque a pergunta 367 vai falar assim, o espírito, quando ele se une ao corpo, quando é que ele se une ao corpo mesmo? É através da concepção, é quando o espermatozoide chegou no óvulo. Chegou no óvulo, quem tem mediunidade de evidência já vê o espírito caminhando do lado da mãe e vê uma linha fluídica ali, ligando o espírito à mãe. Só nos primeiros dias, depois o espírito entra num estado de perturbação, né? Ele vai esquecimento do passado, ele vai se adaptando, e aí que deve ser a fase, né? Eles dizem que tem uma ansiedade tão grande que o espírito sente nesse momento, é muito maior do que quem está desencarnando, para quem vai encarnar. Eu tinha liberdade antes, agora eu vou perder minha liberdade, vou começar a me adequar e fico ali totalmente entregue aos cuidados da minha mãe e do meu pai. Aí quando eu nasço, teve o parto, eu consigo me comunicar ainda? Nada. Agora eu preciso desenvolver os órgãos. Aí naquele momento eu começo instintivamente a desenvolver. Quando está me incomodando eu vou chorar para ele ver que eu estou com fome, mas ainda não consigo me comunicar ainda não. Mas ali, dentro daquele corpinho que está nascendo, que a gente bota aqui no colo e fala assim, que bonito, é a cara da mãe, é o olho do pai. Ali tem um espírito imortal ali, tem um espírito com toda uma história, também com missões que já foram pré-estabelecidas para ele vai nascer agora. E o organismo dele está trazendo algumas limitações. Por exemplo, eu quando nasci, eu nasci com um problema de bronquite muito grande. Eu tinha uma dificuldade muito grande de dormir, e inclusive eu tive que fazer natação desde muito novo. Eu estou muito incomodado agora porque eu não estou podendo nadar. Eu nadei minha vida inteira. Agora eu arrumei um rompimento aqui dentro de um músculo aqui dentro do ombro, que eu estou fazendo fisioterapia desde dezembro e não estou podendo nadar, né?
Eu fui perguntar para os espíritos por que eu tenho esse problema. Eles falaram, olha, porque na encarnação passada você fazia uso de uma coisa chamada caixa de rapé. Vocês já ouviram falar o que é caixa de rapé? É igual a pessoa que fuma e que bebe hoje, só que o rapé ele era inalado. A pessoa chegava assim, ó, dava aquela, igual, né, os nossos usuários de droga hoje, né, só que não tinha aquele efeito todo, mas o rapé, ele danificou aqui os meus canais respiratórios, eu trouxe esse problema em forma de bronquite nessa encarnação. Ah, então, ó, teve uma explicação. Na verdade, fui eu que, de maneira intencional, trouxe esse problema aqui para mim agora. E agora? Nessa encarnação, pelo menos, eu não estou fazendo uso de nada que seja inalado. A única coisa que eu uso é quando tem aquele, então, o nariz está entupido e você bota aquela coisa da gotinha dentro do nariz, né? Mas já descobri que entrou por aqui, pode trazer problema. Mas vai ter limitações no nosso corpo. Então, a primeira pergunta que a gente vai ver, ó, 367, ó, o espírito unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito unindo-se ao corpo, ele vai conservar os atributos da natureza espiritual. Se ele é calmo, vai continuar sendo uma pessoa calma. Se ele é um estressadinho, se ele é nervosinho, vai continuar sendo nervosinho. Eu estou vindo de uma festa agora, que eu estava ao redor de um montão de mulheres, todas elas baixinhas. Aí teve uma hora que uma falou uma coisa lá, eu falei, olha, eu já ouvi falar de um espírito aí para a gente que normalmente, quando o espírito ele é muito agitado, se for colocar ele no corpo de um homem forte, é capaz de ele virar um brigão, né? Então bota em corpo de mulher baixinha, e todo mundo queria me pegá-la pelo ouvido, né? Pela orelha. Ela falou, que negócio é esse? Não, mas é verdade, é para poder conter, para disciplinar mesmo naquele momento. E vocês já perceberam que a maioria das mulheres baixinhas são mulheres ativas mesmo, fazem muita coisa, né? Já é uma maneira de você estar ali, ó, é o tipo de organismo que a pessoa está escolhendo. Mas ele está colocando para a gente que esse organismo é igual a roupa, gente. Aí eu vou sair daqui, vou fazer um outro estudo 7 horas. Depois vou para casa, vou tirar essa roupa e vou tomar um banho. Eu, quando terminar essa encarnação, eu jogo esse corpo aqui também, eu devolvo esse corpo para a natureza, eu volto para o plano espiritual, mas esse corpo aqui não é meu definitivamente. Agora, vamos colocar uma coisa na cabeça, tudo que ele traz de limitação está sendo educativo para a gente vai chegar lá. Vamos para a segunda pergunta. 368. Após sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Ah, agora não. Espera aí, depende. Vamos imaginar que uma encarnação passada, já que tem vida aqui na Terra, tem vida no ar, tem vida embaixo da água, né, dentro da água, né? Vamos imaginar que, de repente, tem uma vida inteligente, também com livre-arbítrio, espírito encarnado, mas que voava antes. Aqui eu voo? Não. Estou botando a mão aqui, eu não tenho asa, não. Então pode ser que eu saiba voar, mas nessa encarnação eu não possa voar, porque esse corpo físico aqui não tem asa. Só para mexer um pouquinho com vocês, e abrir a imaginação da gente. Pode ser que essa encarnação eu gosto de nadar, mas eu não consigo viver muito tempo embaixo d'água, porque eu não tenho brônquios, eu tenho pulmão. Se entrar aqui o ar, né, vai atrapalhar, né, a água entrar aqui no pulmão, né, vai atrapalhar tudo. Ah, então é isso. Então, na verdade, são limitações. Agora vamos partir para a prática para a gente aqui. Ó. Eu sou um exímio pianista. Trouxe um problema na minha mão. Vou poder tocar piano? Não vou conseguir tocar piano. Em compensação, deixei de saber tocar piano? Eu sei tocar piano, a minha mão é que não deixa eu tocar piano. A música está toda aqui dentro. Se eu sair desse corpo, daqui a pouco for para um outro corpo que deixar, eu vou botar a mão no piano e as músicas vão sair. Eu estava falando sobre isso também hoje, que a minha filha mais velha, ela já nasceu prematura, ela teve uma isquemia que paralisou o lado direito dela todinho, e por conta disso ela é canhota. Aí a única sequela, né, de toda a sequência de fisioterapia que ela fez, a vida inteira que ficou, ela tem um problema nesses 3 dedinhos aqui, ó. Esse dedinho aqui não mexe direito, né? Foi a única sequela. Você olha para ela hoje, não, já é uma adulta, né? Vou falar, 19 anos já é uma adulta. Aí o que acontece? Sempre gostou muito de música, a primeira coisa que eu pensei, peraí, ela não vai poder tocar o piano como eu toco. Mas o violino, essa mão aqui só usa para
para guiar a vara, né? Eu falei, peraí, primeira coisa que eu fiz, vamos colocar um violino na mão dela. E ela começou a cantar, daqui a pouco ela largou o violino e falou, peraí, eu vou tentar agora tocar o ukulele, que é a mania dos jovens agora, é tocar o ukulele, né? As pessoas não querem mais tocar o violão, porque o violão eu acho que é muito pesado, o ukulele é pequenininho. Aí você bota ali, ela aprendeu a tocar, gravou umas músicas, né, para TikTok, essas coisas, botou aí, pô, legal. Mas ela trouxe uma limitação também, essa limitação aqui da mão. E essa minha filha também, ela, quando completou 13 anos de idade, a coluna dela deu uma escoliose dupla, fez um S, foi um lado e para o outro aqui, né? E a gente procurava os médicos, e os médicos, eles falavam assim, olha, a gente ia em consulta que o médico só fala, é cirúrgico, tem que fazer a cirurgia. E é claro, gente, a cirurgia é tão grave, ela no final das contas, ela teve que botar 26 parafusos, né? Ela fez uma artrodese na coluna inteira. Hoje, ela não tem mais o movimento que a gente tem. Quando ela, é o bloco todo que vai agora, é assim, ó. Ela não tem mais aquele movimento que a gente tem, né? Tá todo com titânio aqui dentro. Mas teve duas coisas que foram marcantes para a gente. Primeiro, uma mensagem espiritual que a gente recebeu dizendo que ela trazia essa marca de encarnação passada, é claro. Não entrou muito no detalhe, mas deu para perceber, mais ou menos, né, por que ela estava trazendo aquela marca. Mas teve um dia que ela, com 13 aninhos, virou para mim e falou, ainda falando, ô pai, eu tenho que operar. Ela nem falou operar, falou operar. Pai, eu tenho que operar mesmo, sabe? E eu, naquele momento, eu olhei para ela, falei, peraí, quem está falando aqui não é minha filha, é o espírito. Não é aquela criança, né? Ela falou, eu tenho que passar por essa cirurgia, porque se eu não passar, eu vou ter muita dificuldade. Eu olhei para minha esposa e falei, peraí, e se a gente não fizer essa cirurgia? O que a gente vai carregar daqui a pouco se der errado, né? E eu não preciso esconder de vocês, foi o pior dia da minha vida, gente. Foi uma cirurgia que durou 10 horas. Eu não consegui ficar nem na porta do hospital, que foi aqui no Vitória, aqui pertinho de vocês, né? Eu não consegui nem ficar, eu fiquei em casa, quando deu 6 horas eu fui para lá, eu só me lembro dela saindo, ela com o olho assim bem fundinho, ela só olhou para mim, ô pai, aí tá, eu fiquei com aquela visão impressionado, né? Falei, ali foi o espírito. Aí quando ela vai para a sala da UTI para se recuperar, eu me lembro dela falar assim para o enfermeiro, não, eu só quero fazer o curativo se for com o band-aid do Mickey. Aí caiu a criança, caiu, voltou de novo, saiu do espírito, voltou, é uma criança que está aqui. É o espírito imortal, mas nesse momento ela está passando pela fase da infância. Então a gente fica ali de uma maneira, então o exercício da faculdade, em primeiro lugar, ele vai depender dos órgãos que lhe servem de instrumento. São enfraquecidos pela grosseria da matéria. Grosseria da matéria, como assim? Gente, quem está estudando a doutrina espírita, eles vão falar para a gente assim, o espírito não precisa de celular, de telefone, de internet para se comunicar, não. Os dois estão desencarnados, um pensou no outro, o outro recebe lá onde estiver e já responde pelo pensamento mesmo. Aí tem muitas vezes que isso acontece com a gente aqui encarnado, e a gente fica, eu liguei, eu estava pensando em você agora, claro, né? O pensamento é a principal forma de comunicação. Você pensou na pessoa, depois ligou, ela falar, recebeu a ligação. Eles falam para a gente, isso é tão importante, né? Se tiver desencarnado e eu tiver encarnado, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu penso deles. Se eu só pensar coisa ruim, desastre, eles vão estar recebendo lá do outro lado. Vou ficar deixando minha mãe triste o tempo todo, minha mãe que já está desencarnada, avô que está desencarnado. Não, quando eu pensar dele, vou pensar com alegria, momentos bons que a gente teve. Já pensou se alguém só lembrasse da gente nos momentos ruins também? É chato, né? Mas, por isso que ele está falando pela grosseria da matéria, aqui a gente tem as nossas faculdades mais limitadas. Mas por que mais limitadas? É para disciplinar, para aprender a usar cada uma delas. Então, tipo assim, para tudo. Quem está na fase de escola, ou passou pela fase de escola, eu não conheço um que gosta de todas as matérias, tem sempre aquela matéria que você não gosta. A minha era geografia. Não gosto de geografia até hoje. Eu gostava de matemática, de física, né? Mas teve uma hora que eu tinha que tirar pelo menos os 5, 6 ali para ser aprovado, eu tinha que estudar a geografia. É assim que eles fazem com a gente, para tudo, agora você vai ter que desenvolver isso aqui. Aí te limita todo e você vai usar só aquilo ali. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi do Stevie Wonder, que foi bastante marcante, foi quando ele veio no Rock in Rio, acho que foi no ano de 2011 ou 2013, foi quando ele veio no Rock in Rio aqui no... O que acontece? O Stevie Wonder, ele falando assim, o entrevistador, qual foi o dia mais triste da sua vida?
Aí ele falou assim, foi o dia que eu perdi minha mãe. Mas eu ganhei de Deus um presente no dia seguinte. Eu tive no dia seguinte o dia mais feliz depois. Veio o mais triste, né? Porque eu sonhei com a minha mãe e vi a minha mãe. Minha mãe é linda. E minha mãe só pediu para mim uma coisa: meu filho, continue cantando o amor igual você está cantando. Né? Leve a mensagem do amor para todos os cantos do planeta. Eu falei, peraí. O Stevie Wonder, por não ter os olhos, ele desenvolveu a audição de uma maneira. Olha, eu estava no show do Stevie Wonder no Rock in Rio. Muita gente não percebeu isso. Teve uma hora que eles foram cantar a música Garota de Ipanema e ele pediu a filha dele para cantar. Né? Até a filha dele, aquela da música Isn't She Lovely, aquela filha dele. Aí quando a filha começou a cantar, ela cantou em inglês e nós que estávamos na plateia começamos a cantar em português. Na cabeça do Stevie Wonder ele ficou assim, será que o pessoal ficou chateado porque eu não cantei na língua deles? Ele ficou meio incomodado com aquilo, né? Aí quando terminou a música, ele fez vários sinais para a banda, para todo mundo, Aí ele começou a brincar com o público para chamar o público de novo, que ele achou que tinha magoado o público. Quer dizer, na percepção dele, quer dizer, a pessoa que é cega desenvolve muito mais a audição do que a gente às vezes precisa parar, ó, barulho do ar-condicionado. Se tivesse um pássaro cantando, eu ia ouvir, mas a gente não para, né? Eles estão desenvolvendo outras coisas. Às vezes tem uma limitação qualquer por conta disso. Mas tudo bem, pela grosseria, letra A. Assim sendo, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Sim, claro. Aí ele faz uma comparação, como um vidro opaco se opõe à emissão da luz? Fala, sim, e muito opaco. Está chamando a atenção para a gente. Tem uma outra perguntinha lá no final do Livro dos Espíritos, que fala que quando a gente desencarnar, o que a gente sente normalmente é 1000 vezes mais forte do que a gente sente quando está encarnado. Eu falei, se você sentiu a felicidade, vai ser 1000 vezes mais forte. Mas tristeza vai ser 1000 vezes mais forte também. Eu falei, vamos cuidar da consciência tranquila a partir de agora, para não experimentar esse negócio de ficar 1000 vezes mais triste lá do outro lado. Né? Mas tudo bem. Aí vem um comentário aqui. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito a de um lodaçal que tira a liberdade dos movimentos do corpo que nele se encontra mergulhado. Gente, o que ele está dizendo para a gente aqui, a gente como desencarnado, a gente tem muito mais capacidade do que agora encarnado. Muito mais coisa. Vamos guardar essa informação e deixa para quando a gente chegar lá do outro lado. Né? Aí tem gente que vai fazer, bate na matéria agora não, bate na madeira, né? Agora não, deixa eu viver mais um pouco aqui. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Claro que está. Enquanto eu estou como criança, primeiro eu começo a desenvolver a força da perna, daqui a pouco eu começo a dar aquele primeiro passo, caio no chão. Quando eu começo a andar, então, né, todo pai que passou por isso tem que tirar tudo da frente dele, que vai quebrar tudo. Né? Você tem que começar a tomar cuidado com tomada para ele não botar o dedinho, tudo que... daqui a pouco ele começa a andar, começa a desenvolver, e aí sim, daqui a pouco, crescido, ele vai tomar agora um esporte, vai mostrar quais são as aptidões que ele já traz como espírito imortal, que ele adquiriu em encarnação passada, não foi dado para ele de presente assim, não. Senão seria fácil, né? Eu ia virar, pai, eu não consigo entender matemática, me dá, aí alguém faz igual Matrix, vai lá, pega um pendrive lá, um disco, vou fazer um download, tá? Aí você pisca o olho assim, baixou. Seria fácil assim, né? Mas não é desse jeito não, a gente aprendeu aqui, encarnando mesmo, vivendo a prova mesmo, está levando essas faculdades como espírito, patrimônio que o ladrão e as traças não alcançam. Né? Então, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência do trabalho, a excelência da ferramenta. Tá. Agora o 370. Da influência dos órgãos, eu posso deduzir que haja alguma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Opa, peraí. Faculdade moral e intelectual é do espírito. Eu vou desencarnar, o corpo vai ficar aqui, e o que eu tenho de inteligência eu levo comigo. Eu vou para um mundo que lá é o mundo mental, eu não preciso do corpo aqui mais. Já falei isso para vocês, né? Uma vez eu fui perguntar para os espíritos, falei, por que quando a gente envelhece o corpo vai ficando tão frágil? E a resposta foi espetacular, eu falei, para onde vocês vão não vão precisar do corpo não, vai se acostumando a se libertar dele.
Por isso que a gente vai ficando velhinho, né? Já não consegue andar direito, mas a cabeça fervilha. São experiências aí de 70, 80, 90 anos, mas o corpo vai ficando debilitado e daqui a pouco a gente sai dele, né? Mas o que ele está falando aqui para a gente é que desenvolver o cérebro, a inteligência já tinha nele. Uma vez eu fazendo uma palestra lá em Nova Iguaçu, isso tem bastante tempo, né? Tem pelo menos aí uns 20 anos. Aí eu falei durante a palestra assim, ó, eu tenho medo, sabe de quê? De desencarnar, sair daqui do Brasil e encarnar em um outro país que não tenha doutrina espírita e ficar entregue de novo aos meus instintos. Aí, quando terminou a palestra, veio a mensagem mediúnica. O espírito que veio através da média falou assim, meu filho, guarde uma coisa na cabeça. Quando você conhece a doutrina espírita, você nunca mais vai ser o mesmo. Esses valores vão entrar em você de uma maneira que para onde você for, você vai estar carregando esses valores. Eu falei, então, obrigado, estou me garantindo nele. Depois eu vou cobrar dele se isso não acontecer. Eu vou falar, você fala. Ou então eu vou cobrar de mim, né? De repente sou eu que estou só estudando e não estou trazendo aqui para dentro. Gente, isso é sério. Tem tanta gente desencarnando assim, ó. Fiquei 40 anos, 50 anos na casa espírita. Conhece o livro dos espíritos de cabo a rabo. Tá, se desenvolveu o intelecto, e aqui? Não aprendeu a controlar seus sentimentos? Você perde a paciência tão fácil assim mesmo? Vai perder a paciência do outro lado, vai parar na região umbralina. Cadê? O que você está fazendo com o conhecimento que você está adquirindo aqui na casa espírita? Aí vamos voltar para cá. A resposta deles é assim, ó, não confunda o erro com a causa. O espírito sempre dispõe de faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão a faculdade, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Gente, quando Emmanuel veio dizer para a gente das encarnações dele passadas, vocês lembram que o Emmanuel escreveu 5 romances? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão, foi? O que ele fala no primeiro? Ele gosta de falar do primeiro por uma simples razão, porque ele teve contato pessoal com Cristo, então aquela encarnação marcou, ele era um senador romano, Públio Lentulus. Mas na encarnação seguinte, esse mesmo espírito saiu daquela roupa e foi ser um escravo, era o escravo Nestório. Aquele tinha autoridade e na encarnação seguinte, você imagina assim, ó, desencarnou, ficou pouco tempo lá do outro lado, quando reencarnou, não tinha liberdade para nada. Aí teve um espírito chamado Neio Lúcio, que é o autor do livro Jesus no Lar, que a gente estuda, né? Esse espírito Neio Lúcio foi o que deu a liberdade para o Emmanuel. Então imaginar assim, ó, eu estou agora encarnado no Brasil, mas se o pai resolve me tirar daqui e me botar para reencarnar lá no Oriente Médio, eu vou ganhar um outro corpo, mas vai ser eu. E agora, como é que eu vou agir naquela situação lá do Oriente Médio? E se eu for para a Ásia? Eu estou vendo tanto garotinho de olhinho puxadinho, vocês já viram isso? Estou destruindo o piano, tocando piano de todas as maneiras. Parece que um montão de garoto super inteligente está nascendo lá na Ásia. É o espírito que é super inteligente, ainda está naquele corpinho pequenininho. Quando desenvolveu um pouco o corpo, ó, sai de baixo. Já viu que aqui no Brasil, pessoal que... Eu fui militar durante uma época, né? Então, aqui no Brasil, a pessoa faz o IME ou o ITA, o Instituto Militar de Engenharia, e a qualidade é tão grande que depois vem uma empresa e se propõe a indenizar o exército pelo tempo que você ficou lá dentro para poder te contratar. É o que eles estão fazendo lá na Ásia. Eles estão vendo tanta gente inteligente lá, tanto garotinho novinho que falou, já pega aquele garoto, ó, é meu, tá? Está acontecendo no futebol também, vocês estão percebendo? Às vezes os olheiros olham para cá, o garoto novinho, com 15 anos, já assinou com o Real Madrid. Foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Aí depois ele com os 17 foi para lá. Agora aconteceu com o Hendrick, né, contra o jogador do Palmeiras lá. Ele já tá, desde cedo já estão observando, falando, é meu. Porque eles estão vendo que aquele corpinho está pequenininho, mas o que tem ali, ó, o espírito que tem ali, é o espírito que interessa a gente. Vamos colocar ele para trabalhar. Gente, tem um... Deixa eu tentar lembrar que eu recebi um vídeo recente de uma pessoa da NASA que fez um trabalho tão bonito. E se você passar por ela hoje, ela vai parecer aquelas passistas da Portela, aquela senhorinha bem idosa, né? Meio gordinha, com a roupa. Aquele espírito ali criou uma coisa na NASA que foi uma das coisas mais importantes. A gente está com um casal hoje de astronauta preso no espaço. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Está tentando bolar como é que vai trazer os dois de volta. Só vão voltar em julho do ano que vem, né? Até eles estão presos numa... Então, esses espíritos são missionários, né? Mas você olha assim, a gente tem que acabar com isso. Quem vê cara não vê coração, né? A gente olha para as pessoas, eu estou vendo aqui, ó, vocês estão vendo a minha roupa,
a minha maneira de me portar, a minha maneira de falar. Mas você chega ali na rua, às vezes você vê um mendigo na rua que é um espírito super evoluído. É isso que a doutrina espírita está querendo falar para a gente. Ó. Esquece essa coisa do organismo, tenta olhar para o espírito mesmo. E tenta pensar principalmente nisso. Pode ser que amanhã termine a nossa jornada aqui na Terra. Eu seja convidado a voltar para o outro lado. Tá? Então ele fala para não confunda o efeito com a causa, porque o espírito sempre dispõe dessa faculdade que ele é próprio. Tá? Letra A. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem deve-se unicamente ao estado do espírito? Fala, não, unicamente não é isso, ele precisa do corpo também. Pelé não teria sido Pelé se não tivesse nascido num corpo atlético daquele jeito. E tem gente por aí que diz que se o Pelé jogasse no dia de hoje, não ia ser um grande jogador. Meu Deus do céu, olha os vídeos dele. Ele seria um grande jogador em qualquer época. É o espírito que traz aquela capacidade ali. A gente já começa a separar uma coisa da outra. Mas o que fica com a pulga atrás da orelha, gente, é porque que a gente observa crianças. Eu não vou nem falar dos adultos, eu vou falar de crianças e principalmente recém-nascidos, que trazem às vezes uma dor tão grande, de uma limitação tão complicada no organismo, que para quem trabalha na área da saúde, a pessoa acha até que Deus não existe, que Deus não é justo. O que essa criança fez para merecer tanto sofrimento? E se a gente não entender a reencarnação, a gente não vai entender aquele sofrimento, não. Aí vem a doutrina espírita falar para a gente assim. Capítulo 8 do Evangelho, para quem quiser, depois eu sei que fica gravado aí na internet, né? Depois pesquisa no capítulo 8. O último texto fala, bem-aventurados que têm os olhos fechados. A cena era a seguinte, está aqui a mesa mediúnica, trouxeram uma pessoa cega até a mesa mediúnica, na esperança dela ter uma cura, ou uma mensagem consoladora. E no caso, naquele caso foi só uma mensagem, ela não teve a cura. E aí tem a mensagem que fala, bem-aventurado, você pode ter certeza que você estar sem os olhos agora está sendo bom para você, né, não está sendo motivo de queda. Aí ele explica depois, no final do texto, por que uma pessoa nasce cega. E da cegueira eu vou estender para todos os outros problemas, tá? Vamos lá, por que uma pessoa nasce cega? Pode ser que os olhos dela, em primeiro lugar, tenha sido o motivo da sua própria queda. Vamos aprender uma coisa, o suicida, ele traz problemas graves para a encarnação passada. E sempre na encarnação seguinte, sempre sem exceção, a violação à lei de Deus no suicídio é tão grande, que o Dr. Erma tem essa frase lá que os espíritos endossam. A marca vai vir sempre na encarnação passada. Então, eu sempre gosto de trazer o Chico Xavier para a gente nesse ponto, porque o vídeo está aí. Entre no YouTube e bota assim, Chico Xavier sendo entrevistado por um pastor evangélico. Ele vai falar o seguinte, ó, eu vi espíritos que se suicidaram, se enforcando, e que na encarnação passada, no berço ali, no parto, já renasceram ou com a paraplegia ou com a tetraplegia, de acordo com a lesão, a gravidade da lesão que provocaram na coluna vertebral. Eu vi espíritos que se afogaram, já renasceram ou com enfisema pulmonar ou com problemas respiratórios gravíssimos, porque ele danificou o órgão dele. Eu vi espíritos que tomaram veneno, comprometeram todo o sistema digestivo. Então pode comprometer aqui, desde a boca da saliva até chegar no estômago, suco gástrico, pâncreas, fígado, intestino, tudo danificado por conta do veneno, a corrosão que o veneno fez. Eu vi espíritos que deram um tiro na cabeça, e de acordo com o local que eles acertaram, eu posso renascer cego, surdo, louco, muito mais triste se eu acertar nessa glândulazinha chamada hipófise. E até está estudada no livro do Missionário da Luz, né? O primeiro capítulo vem falar dessa glândulazinha aqui. Hoje a Unicamp tem um estudo maravilhoso sobre essa glândula. Se acertar nessa glândula aqui, a dor é muito grande, é muito mais complicado o negócio. Então ele vem dizendo para a gente o seguinte, ó, esse sofrimento que a gente vê nessas crianças, não vem de Deus, está sendo provocado pelo próprio homem, consequência do que ele fez em encarnação passada. Se você não tiver essa visão da reencarnação, aí você vai ficar com aquela coisa do mistério de Deus. Eu que tive, por exemplo, a formação católica, com todo o respeito que eu tenho a todos aqueles que foram meus instrutores, se eu fizesse uma pergunta como essa, ele ia falar, isso é mistério de Deus e Deus não gosta de criança que quer saber sobre essas coisas, não. Aqui na doutrina espírita eles falam para a gente, está desse jeito porque ele fez isso na encarnação passada. Primeiro motivo para eu trazer um problema de limitação é ter sido a minha própria, motivo de própria queda, minha. Segundo,
queda dos outros. Gente, aqui na Terra, a gente quer se armar para se defender dos outros. E, na verdade, pela nossa legislação, se você cometer um homicídio, tem lá as causas de exclusão de ilicitude. Então, vamos botar aqui. Legítima defesa. A legítima defesa, até pelos espíritos, eles falam também para a gente. Falam, né, naquele momento de desespero, o estado de necessidade, legítima defesa, esses dois casos. O restante, os espíritos não assinam embaixo, não. Fala o seguinte, ó, se eu puxar uma arma aqui de fogo e der um tiro em alguém, eu acertei aquela pessoa que nessa região aqui, vou dar um exemplo, a pessoa vai sofrer hemorragia, pode desencarnar. Eu estou marcando o meu perispírito aqui também. Eu posso renascer daqui a pouco trazendo a marca que eu provoquei no outro. Com uma observação, não é imediatamente na encarnação seguinte. Os espíritos são unânimes com relação a isso. Eles te dão a chance de você corrigir, reparar o erro que você fez. Agora, se a pessoa não repara o erro, continua fazendo a mesma coisa, entra lá na história do Jesus Gonçalves, querido espírito amigo, depois pesquisa esse espírito. Ele teve lepra agora na última encarnação aqui em São Paulo, era um amigo de Chico Xavier, e quando ele desencarnou, ele escreveu a biografia dele através do Chico. Ele falou assim, ó, eu fui o general responsável pela queda da cidade de Roma. Aquelas mortes todas, mulheres, crianças, eu era o general que comandava aquilo tudo. Ele chegava no mundo espiritual, se arrependia, pedia uma nova oportunidade, encarnava, esquecimento do passado, fazia a mesma coisa. Foi fazendo isso algumas vezes, até que chegou uma hora que a providência divina chamou ele, ó, acabou a paciência agora você vai aprender dessa maneira. Não foi pelo amor, vai acabar sendo pela dor, não tem jeito. Ele começou a reencarnar com a lepra. Então você vai olhar para ele, a lepra está vindo de onde? Está vindo do mal que ele fez às outras pessoas durante a guerra. E eu fico até pensando assim, né? A guerra é uma prova que fatalmente a gente pegou e pega, né, até hoje, né, dependendo do país que você viva. Você pega o pessoal na Rússia, por exemplo, ou melhor, na Ucrânia. Vocês perceberam que todos aqueles de 18 a 60 anos de idade foram obrigados a ficar no país. Só podia sair criança e idoso. Tiveram que se despedir das mulheres, né? Mas eles falam para a gente, ó, na guerra, o que atrapalha a gente, enquanto eu estou cumprindo obrigações, porque não tem como correr. Se eu fugir, eu sou desertor. O nosso Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar aqui, fala, ó, deserção na guerra é pena de morte, por fuzilamento. Aí tem gente que fala assim, ó, os estudiosos do direito aí, não, mas a nossa Constituição fala assim, não haverá pena de morte, exceto em casos de guerra declarada. Se tiver guerra declarada, o Código de Processo Penal Militar vale. Mas tem os estudiosos que vão falar assim, tem o Pacto de São José da Costa Rica. Gente, isso é política. Se tiver uma guerra mesmo, o pessoal joga o pacto fora. O Código de Processo Penal Militar vai valer. Então tem pena de morte no Brasil sim, mas só em caso de guerra declarada. Aí você está lá vivendo na guerra, mas de repente, eu tenho que passe por aquela prova que é dura, mas sem entrar na crueldade, cumprindo só a sua obrigação. É isso que os Espíritos falam para a gente. Entrou no gosto de matar, você vai trazer consequências para a tua próxima encarnação. Então vamos lá, vamos voltar. Duas maneiras de eu comprometer, o suicídio e se eu agredir outra pessoa. Terceiro, quando eu impus uma condição de trabalho muito rigorosa para alguém, alguém ficou cego por conta daquela condição que eu impus. Aí meu complexo de culpa vai ser tão grande que eu vou acabar imprimindo aqui no meu perispírito, né, o que eu fiz com a outra pessoa. Só uma curiosidade, alguém aqui leu o livro Memórias de um Suicida? Conhece esse livro? Quem é que leu? Só uma pessoa, né? O livro, você lembra o que o Camilo Castelo Branco fala, por que ele nasceu? O Camilo Castelo Branco é um escritor português, que é o personagem principal do livro. Ele diz que ele renasceu e ficou cego naquela encarnação, porque na encarnação passada ele era muito apaixonado por uma mulher, que a mulher não correspondeu ao amor dele, se casou com outro. E ele, na revolta, porque não pôde ter aquela mulher, ele entrou para a igreja e, com o tempo, conforme ele foi sendo promovido, ele se tornou um inquisidor. Anos depois, ele encontra o casal. Quando ele encontra o casal, ele começa a perseguir o rapaz. Ele prende o rapaz, ele ia matar o rapaz. Aí a amada dele do passado virou para ele, por favor, não faça isso com ele é o pai dos meus filhos, ele é o homem que eu escolhi para viver comigo. O que ele faz? Ele não mata o rapaz, ele cega o rapaz. Deixa o rapaz cego e entrega para a esposa. Pelo fato dele ter cegado o rapaz,
marca no perispírito dele, na encarnação seguinte ele está trazendo aquela marca. Entendeu? Então, ó, vamos começar a botar uma coisa na cabeça. O que está acontecendo com a gente agora está sendo para o nosso burilamento, está sendo para o nosso progresso, para a nossa evolução. A gente tem aqui na doutrina espírita exemplos, tem um que, por exemplo, Jerônimo Mendonça, um gigante deitado, ele era tetraplégico. E na tetraplegia dele, ele usou o patrimônio dele todo para fundar a obra social, fundar centro espírita. E uma vez que ele chega perto do Chico, Chico, eu não estou aguentando mais, a corda está quase arrebentando. Fala, não, filho, trabalha que a corda engrossa. O Chico tinha umas frases assim, né? Trabalha que a corda não vai arrebentar, não, engrossa. E tem um momento que ele se coloca como vítima também. E o Chico, enquanto você se colocar como vítima, né, você... Vamos botar uma coisa na cabeça aqui, ó. Eu posso ter uma doença e não ser doente. Tem diferença disso, ó. Eu ser doente para eu ter uma doença. Vou fazer uma outra comparação para vocês. O que é melhor? A pessoa que está com o corpo são, vai fazer o exame de sangue, está tudo normal, colesterol, glicose, triglicerídeos, tudo normal, pressão dele, mas está com síndrome do pânico, está com depressão, um caso. E o segundo, o corpo está todo em flagelo, mas a mente aqui está boa. O que vocês acham melhor? Fala para mim. O primeiro caso ou o segundo? O segundo? Né? Porque ó, daqui a pouco eu vou desencarnar, eu vou chegar lá, do outro lado, não tem mais corpo. Se eu estou com a mente boa, eu vou olhar para o corpo, ó, me desfiz de um peso e agora tem a liberdade aqui, ó, alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro a voar. Agora, se eu estou com o corpo são e estou trazendo esses transtornos todos, eu vou chegar do outro lado dessa maneira. Então, o que os espíritos falam para a gente? Ó, câncer. Todo mundo tem pavor de câncer. Sabe o que é câncer? Lesão que está no perispírito. Está no corpo espiritual. Apareceu aqui no corpo físico. Que bom. O corpo físico vai depois para debaixo. Trata de todas as maneiras que você puder. Agarra o tratamento. Aí a pessoa entra em tristeza, depressão. Aí começa, a mente não vem junto, né? Aí desencarna. Sabe o que acontece? Chega do outro lado e fala, pô, você teve chance de tratar e não tratou? Se eu agarrar mesmo com força, vou tratar. Ou a lesão vai diminuir ou vai acabar totalmente. Agora, se eu não tratar, agora o tratamento é quimioterapia, é radioterapia. Vai ter dia que você vai ficar enjoado, vai ser aquilo ali tudo. Agora, eu conheço dezenas, não vou falar centenas, dezenas por conta desse trabalho que a gente faz de visita, de pessoas que superaram na boa. Superaram assim, força de vontade, né? E eu posso ter a doença e não ser doente. Ó. A doença está aqui, ó. Eu tenho que ter a minha mente boa, a minha mente equilibrada. Aqui, ó, isso aqui é o espiritual, isso aqui é o corpo físico. Eu já estou começando a sentir o corpo envelhecendo. Essa ruptura aqui no braço, já não posso mais fazer o que eu fazia antes. Mas aqui, ó, eu tenho que zelar para que esteja bem o tempo todo. Aproveitando esses minutos finais, tem uma mensagem do Allan Kardec no final do capítulo. Ele fala assim: o espírito encarnado traz certas predisposições e se admite para cada uma dessas aptidões um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos seria efeito, não causa. O que vai determinar o órgão aqui também é o espírito. Vocês já perceberam uma coisa? A pessoa que come demais, ela vai acostumar o estômago a receber mais alimento. Ela vai começar a desenvolver mais glóbulos de gordura, por isso que até aquele médico, o Drauzio Varela, né, aquele da Globo, ele falando assim, né, depois que você desenvolveu mais moléculas de gordura, essas gorduras elas vão inchar ou vão encolher. Então, por que é mais fácil o gordinho recuperar tudo de novo? O cérebro começa a mandar mensagem, ó, tem gente precisando aqui, ó, porque antes era um número X, agora tu aumentou o número, então tu vai comer igual desesperado para poder alimentar todo mundo de novo. Mas fui eu, o espírito, que acostumei agora o estômago daquele jeito. Aí sabe o que está acontecendo? As pessoas chegam hoje no endocrinologista, doutor, eu queria emagrecer comendo a mesma coisa que eu como hoje. Eu queria um remédio para emagrecer. Vai adiantar alguma coisa? Fala aí para mim. Não vai. Aí toma essas fórmulas, perde um peso, às vezes, exagerado durante um período, volta tudo de novo. E quando volta tudo nesse negócio de sanfona, vai trazendo um monte de complicação. Aqui, espírito manda esse corpo.
Eu sou o espírito, eu não sou esse corpo. Por isso que agora nós estamos na fase, vamos buscar aproveitar a evolução da medicina, assim, né? O que eu posso comer, o que eu não posso, tomar o remédio na hora certa, porque a longevidade hoje é uma realidade. A minha avó desencarnou entre os 60 e 70. Meu pai já está chegando aos 80. Eu espero chegar aos 90, passados dos 90. A OMS já aumentou a terceira idade para depois dos 80. Agora não é mais 60 anos, não. Então, vamos utilizar a medicina para a gente cuidar desse corpo. Isso aqui é o vaso sagrado. Mas sem entrar naquele narcisismo também. Eu sou espírito imortal. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade. Quase que eu passei do tempo ali, né? Eu olhei para o relógio ali. Já está tudo dentro do tempo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos muito ao nosso irmão Robson Valentim pelos seus estudos. E vamos agora para a segunda parte da palestra, da reunião. Pedimos aos médios que se coloquem. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, buscando o lenitivo para as nossas dores, o equilíbrio, que possamos, Senhor, merecer o amparo da espiritualidade amiga que envolverá os médiuns para passar toda essa energia benéfica a nós. Que possamos, Senhor, estar preparados, sintonizados com essa espiritualidade amorosa. Pedimos licença para dar início ao trabalho do passe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 18 a 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Tem crenças que consideram que não são válidas as preces pelos mortos, pois acreditam que os mortos só têm dois destinos, o céu ou o inferno. E por causa desse destino, as preces não teriam nenhuma utilidade. Contudo, a doutrina espírita vem e nos ensina que não existe o céu e o inferno. O céu e o inferno seria o estado de espírito. Se estamos bem, se estamos sintonizados com a lei do Pai, estamos no céu. Mas se estamos nos conduzindo contrários à lei divina, estamos no inferno. Pois a nossa própria consciência vai nos cobrar pelas faltas por nós mesmos cometidas. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, de decisão. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A dor que bate à nossa porta é oriunda do exercício do nosso livre-arbítrio de forma contrária ao Evangelho do Cristo. E quando entendemos que somos responsáveis pelos nossos atos, conseguimos entender o que estamos passando, lembrando sempre que nós podemos mudar, mudando a nossa atitude, a nossa conduta. Jesus já nos ensinou que, para sermos bondosos, nós temos que ser caridosos. O espírito livre da matéria do corpo físico são os mortos, e por isso eles têm as mesmas qualidades e defeitos de quando estavam na matéria. Os mortos recebem a nossa prece, sentem que uma pessoa está recordando dele, e esta prece pode ter o poder de ajudar a pensar nos atos por ele cometidos, trazendo o arrependimento do mal que ele fez. Orar é conversar com Deus. A oração faz tanto bem para aquele que ora, pois entra em sintonia com os planos mais altos,
elevando-se assim a vibração, trazendo calma e harmonia. E também faz tanto bem para aquele que a dirigimos a intenção. Ele vai recebê-la e será um bálsamo. O nosso amor chegará até ele. Quando oramos para os nossos amigos e familiares que já retornaram à pátria espiritual, essa oração podemos ter certeza que chegará onde ele estiver. Ele se sentirá que está sendo recordado, lembrado, amado. E nós, através da prece sincera, aquela que é direta do coração, cheia de vibrações de luz, de coisas boas, vamos poder sim auxiliá-lo, dando a ele as forças necessárias para prosseguir na sua caminhada. Poderá ajudá-lo no processo de perdão e arrependimento. Como o Evangelho traz, eu vou ler um pedacinho, ele fala assim: tendo em vista o Deus justo e bom que conhecemos, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, desde que tenha a vontade e o arrependimento. Nossas preces podem ajudá-lo nesse processo, dando-lhe forças, vontade para a sua salvação. E assim seja. Agradecemos muito esse momento. Vamos agora à leitura da mensagem recebida. Paz. Deus Pai de amor e misericórdia, pedimos ao médico Jesus, pois somente Ele, o Nazareno, consegue curar e cicatrizar as feridas de muitos que, sem direção, perdidos, por não saberem usar seu livre-arbítrio, sofrem. Pedimos ao médico Jesus por vocês, irmãos, que lutam pelo próximo, sem esperar retorno. Pedimos ao médico Jesus pelos irmãos que já entendem a doutrina espírita, entendem o seu evangelho e assim ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina lhes dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo, e perdidos, desorientados, choram por não saberem se livrar de tantas dores e angustiados se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas de espíritos malfeitores do além. Todos, desencarnados e encarnados, peçamos ao médico Jesus, o meigo Nazareno, por esses irmãos, para que consigam ter forças para saírem desses abismos de presas. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas, que ainda se arrastam pelas incredulidades que cada um traz, e presos pela consciência de séculos e séculos agindo no mal, sofrem tais consequências. Pedimos ao médico Jesus por esses seres voltados para o mal, porque somos irmãos, também filhos de Deus, o Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que chegue o instante de verem sua grandiosa luz raiar sobre si e com essa maravilha sentirem-se livres dos arrastamentos, curados e libertados do mal, e envolvidos nessa imensa luz, sentir seus corações vibrarem alegria, amor.
Agradecidos em sã consciência ao Pai de amor, o meigo Nazareno, o Mestre Jesus. Gratos aos irmãos que os ajudaram, encorajam a outros com palavras, como abraços acolhedores, a trocarem os seus farrapos por sedas e os alimentam com o pão. E não mais incrédulos, mas com fé e esperança, caminharão rumo ao progresso, seguindo o guia e modelo, o meigo Nazareno. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. E assim, elevando mais uma vez nossos pensamentos, agradecemos muito por tudo aqui recebido, Senhor. O estudo, essa mensagem tão bonita que nos traz tantas informações. E assim, em nome do amor que vibra nessa casa, na coluna de espíritos que nos sustenta, ao nosso dirigente espiritual, Senhor Altivo Panfiro, agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai, por essa doutrina que tanto nos ensina e possibilita a nossa transformação. Pedimos licença, Senhor, para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.